Filadélfia, aqui em Fortaleza, né? Já participei uma vez aqui falando, né? Já participei ouvindo também, mas falando uma vez sobre tecnologia, né? Há algum tempo atrás. E hoje estou aqui para falar desse livro aqui, né? Os Territórios da Ciência e da Religião, do Peter Harrison. Então, o Douglas falou muito bem aí. O que eu vou tentar fazer agora, nesse tempo, é um review, né? Tem o canal do Review lá, que eu comento sobre os livros e faço resenha dos livros. E eu vou fazer agora, talvez, uma resenha maior desse livro aqui, junto com vocês. Né? Foi um livro que eu li recente, mês passado, e tenho tentado ler pelo menos um livro por mês dessa temática, né? De ciência e religião, ciência e fé, ou só de ciência, enfim. Tenho tentado pelo menos por uma vez no mês ler alguma coisa do tipo, tá? E mês passado foi essa leitura aqui, que já vou falar mais um pouco sobre ela. Eu queria colocar aqui pra gente duas limitações que a gente vai ter aqui na minha fala e no nosso tempo. E são as limitações, primeiro, a minha limitação, né? Como aquele que está falando. Eu não sou um especialista, um grande entendedor da área e da relação de ciência e da religião. Me considero alguém só que gosta dessa área, que está lendo e estudando sobre essa área, como muitos de vocês aqui, né? E é isso. Então, é interessante começar falando que eu não vou falar sobre os territórios da ciência e da religião. Eu vou falar sobre o livro que fala sobre os territórios da ciência e da religião, tá? Isso é uma diferença importante. Logicamente, gente, que eu peguei o conteúdo do livro aqui, então vai ter um conteúdo bem bacana sobre esse tema, né? Mas eu não vou dizer aqui que eu vou falar sobre esse tema, porque me falta muito conhecimento ainda para dizer que eu vou dar uma palestra sobre isso. Eu vou falar sobre o livro, mas vai ter um conteúdo aqui legal, principalmente se você não leu esse livro ainda, se você está iniciando nessa área, né, ou não se debruçou ainda sobre essa questão da história, da ciência, da religião, dos conflitos, mas tem um conteúdo legal aqui também, tá? E a segunda limitação, gente, é que esse livro, ele é muito complexo, tá? Ele tem muita informação, ele tem muito detalhe, ele tem muita história, ele tem, eu acho, quase 1000 notas de rodapé, e ele não é tão grande, então ele é cheio de referência nele, no livro inteiro. O Peter Harrison, ele fez um trabalho aqui mesmo de um pesquisador sensacional. Então, é impossível falar sobre, sei lá, 10% do que é esse livro no tempo que a gente vai ter, né? Então, o que eu vou fazer é pegar os principais argumentos do livro, mostrar qual é a problemática que ele vai abordar, qual é a proposta dele, a tese dele, e certo desenrolar dos argumentos dele, tá? Mas se você estiver interessado, eu recomendo aí a compra, né? Meu papel aqui vai ser muito de lhe empolgar, apresentar o livro para que você leia, né? O livro. E dito isso, eu não sei quanto tempo a gente vai passar aqui. Logicamente eu não vou esticar demais, mas talvez minha fala seja até rápida para os outros padrões aqui das nossas reuniões. Eu tenho vários slides, mas eu acredito que não vamos demorar muito neles. Tá? Então eu vou falando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, depois vocês colocam. Tá? Então eu vou colocar aqui nos slides que eu fiz, porque vai facilitar bastante acho que o entendimento de vocês, né, das citações e tal. Então deixa eu colocar aqui a minha tela, deixa eu compartilhar aqui. Eu preciso que vocês só me confirmem aí. Alguém abre o áudio para dizer que vocês estão vendo o slide, tá? O primeiro slide. Porque eu não estou mais vendo a tela do Meet, estou vendo só meus slides. Tudo ok, tá aparecendo. Pronto, beleza. Então vou começar aqui a apresentação, tá bom? Então, nosso tema é esse daí, os territórios, né, da ciência e da religião, esse é o título do livro. Vamos fazer uma análise da obra do Peter Harrison, ok? Eu vou começar, gente, contextualizando o livro. Né? Eu vi o Marcelo Cabral, da ABC2, fazendo isso, e se você não assistiu o vídeo que ele falou sobre esse contexto do livro do Peter Harrison, eu vou falar um pouquinho dele aqui também, e mostrar de onde ele surgiu, quais são
os problemas que ele tenta resolver, né? Enfim, então vamos fazer primeiro uma contextualização. Eu vou começar com esses 4 modelos da relação entre ciência e religião. Então, é um esqueminha aí bem conhecido já, que foi proposto por esse autor aí, o Ian Barbour, né, nesse livro. A primeira vez que ele escreveu, se eu não me engano, foi nesse livro aí, né, A Religião na Era da Ciência. E ele nessa ideia de como a ciência se relaciona com a religião, ele propôs esses 4 tipos aí, né, de modelos. A tese do conflito, a tese da independência, a tese do diálogo e a tese da integração. A grande maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, e que eu acho que é a grande maioria dos crentes, eles entendem, infelizmente, ou a relação conflituosa ou independente, né? O conflito dá para entender muito bem o que é, essa inimizade, ou algo que não é tão ruim como o conflito, mas que também ainda não é a visão adequada, que é a independência, né? De que essas coisas são independentes, elas não, enfim, não dialogam, nem estão nem aí uma para a outra, devem ser vividas de forma totalmente independente. E o Peter Harrison vai escrever para resolver, ou então acabar, né, com essa relação na cabeça de muita gente, que é a do conflito. Que existe esse conflito, essa rivalidade, né, entre ciência e religião. Então, eu não vou falar das outras, eu vou ficar aqui só no conflito. Eu quero que você perceba que é esse tipo de relacionamento aqui conflituoso que o Peter Harrison vai combater. Tá? Ele vai mostrar no livro dele que toda essa história que é contada de uma inimizade muito antiga entre ciência e religião é mitologia, certo? É uma história mitológica, criada em cima de conceitos errados e de histórias inventadas, adulteradas ou exageradas. Esse é estou resumindo aqui em termos bem populares, tá, gente? Para a gente entender. Daqui a pouco a gente entra mais no assunto. Então, a nossa tese central, que é a tese central do autor, eu coloquei aqui nas minhas palavras, é essa daí, tá? Foi até divulgado lá no Instagram, né? A rivalidade ou conflito geral entre ciência e religião não é um fato histórico, ok, gente? Mas é um mito organizado e consolidado recentemente a partir do século XIX. Isso aqui, para muita gente, talvez não para a gente, porque a gente já está estudando isso, mas para muita gente na igreja, e principalmente fora da igreja também, nas universidades, isso aqui é algo que parece uma loucura, né? Porque nós aprendemos aquela velha história de que a ciência, na Revolução Científica, se libertou da religião, do cabresto da religião, né? E eles sempre foram inimigas, uma sempre lutou contra a outra, e agora a ciência realmente conseguiu a sua independência, o que está longe de ser verdade, né? Então, essa construção desse mito histórico, dessa luta entre esses dois territórios, né? Por isso o nome Territórios da Ciência e da Religião, isso é muito recente. Isso veio no século XIX e no final do século XIX. E tem 2 caras que são responsáveis pela criação desses mitos, tá? E dessa grande mitologia do conflito histórico entre ciência e religião. São esses 2 caras aqui, tá? O primeiro aí do lado esquerdo aqui, né? É o John William Draper. Ele escreveu esse livro, História do Conflito entre Ciência e Religião, em 1875. Né? O primeiro aí que tentou resumir, né, contar essa história. E o outro é o Andrew Dickson White, que escreveu algo muito parecido, né? A história, e olha como o título, né, é ainda mais forte, da batalha da ciência com a teologia na cristandade. Então, esses 2 caras, através desses 2 livros, eles relataram muito dos mitos que hoje, infelizmente, são tidos como verdades em muitos locais, tá? Inclusive em faculdades. Né? Eles já foram muito desmistificados, eles já foram combatidos. O Peter Harrison é um cara que tem trabalhado para mostrar que a história descrita por eles não é verdadeira, mas ainda eles são muito influentes, tá, gente? Esses 2 livros, e
todos os escritos que se baseiam nesses dois livros ainda são muito influentes, são uma visão aí majoritária a nível tanto popular como um certo nível acadêmico, né? Na academia da história da ciência, muita gente já deixou essas teses aqui deles de lado, mas vamos supor que fora da história da ciência, ela ainda é muito forte, né? Você vai ver filósofos, cientistas, historiadores, acadêmicos defendendo aquilo que vem lá do Draper e do White, né? Então, são esses dois caras aí que são responsáveis por isso. Coloquei uma citação aqui do Peter Harrison. Para quem não conhece, ele é esse rapaz aí da foto, né? E ele vai dizer o seguinte: conjuntamente, Draper e White catalogaram ou elaboraram a maioria dos mitos hoje prevalentes acerca da influência supostamente perniciosa da religião sobre a ciência. Tratam-se, porém, de mitos, não apenas porque são historicamente dúbios, mas também porque cumprem uma função tradicional do mito, validar uma visão particular da realidade e um conjunto de práticas sociais, o que explica a permanência deles a despeito dos melhores esforços de historiadores da ciência. Então, o que ele está dizendo é que esses caras, além de inventarem ou adulterarem os fatos históricos, né, eles criaram essa mitologia que serviu como um argumento que vai fortificar a separação da ciência e da religião a partir do século XVII, mas principalmente aí 18, 19 e 20, né? Logicamente, e o 21, que a gente está. Né? Então, esse tipo de história mitológica é o que baseia hoje a relação geral da ciência com a religião, e como é um argumento que é usado para justificar esse conflito, né, e para justificar que a ciência não deve ter nada a ver com a religião, é por isso que ele é tão aceito, né? Por isso que ele permanece, porque ele é a base disso. Então as pessoas não estão dispostas a abrir mão dessa história, mesmo que ela seja mitológica, e como ele está dizendo aí, mesmo com os já existentes esforços dos historiadores da ciência que negam esses fatos, tá? Peter Harrison não é o único, tá bom, gente? Já eu vou vou mostrar outro livro que tem vários historiadores que tratam também desse tema, né? E é interessante dizer que vários desses, eu não sei aqui se o Peter Harrison, ele me parece que não é, sinceramente agora não lembro, se ele é um cristão assim mesmo, convertido ao cristianismo. Eu sinceramente não lembro agora, mas tem vários outros que não são, e que inclusive são ateus, historiadores ateus, mas que, né, já têm discutido que esse mito não é verdadeiro, tá? Eu só não lembro realmente agora do Peter Harrison. Eu acho que ele é cristão, mas talvez não seja um cristão evangélico. Mas vamos seguir aqui. Então acho que dá para vocês estão entendendo bem aí de qual é a ideia do livro, né? Como ele surgiu. Tá? Então vamos para a sua proposta. A gente já viu a problemática aqui do livro, essa história que, através de mitos, separou os territórios da ciência e da religião como territórios inimigos, que não se misturam, que devem estar sempre separados. E o Peter Harrison, logicamente, escreveu esse livro para combater essa ideia. Então, só uma pequena biografia aí dele. Ele é professor de História da Ciência e Direito, e diretor, né, do Centro para a História do Discurso Europeu da Universidade de Queensland, na Austrália. Então, ele é um cara especializado em História da Ciência. Ok, gente? Então, ele não é aí simplesmente só um pastor, só um teólogo. Ele nem é pastor, nem é teólogo, eu acho, mas ele é um cara da área, muito respeitado na área, que está escrevendo sobre essa História da Ciência e da Religião. Ele tem outro livro em português, tá, que é publicado pela Cambridge Companion. É um livro que eu estou doido para comprar, para ler, porque tem vários assuntos lá que me interessaram. Né? Então você pode procurar esse livro também aí. Ele tem na Amazon. Né? E no futuro eu vou comprar para eu ler também. Vamos lá. Então qual é o problema? As citações agora, gente, que eu estou mostrando aí, são todas do livro. Tá bom? Então, na página 19, comecinho na introdução, ele vai colocar aí qual é o problema, que é a origem desse mito, de toda essa mitologia. Que é o quê? Os conceitos ciência e religião são tão familiares
e as atividades e realizações comumente rotuladas como religiosas e científicas são tão centrais à cultura ocidental que é natural supor que se tratam de características permanentes da paisagem cultural do Ocidente. Essa visão, contudo, está errada. O que ele está dizendo? Que nós somos tão acostumados, nós agora, que estamos vivendo agora nesse tempo, com esses conceitos de ciência e religião, e nós já entendemos o que eles significam, nós já vemos eles em ação, essas atividades também, que são as atividades religiosas, atividades científicas, isso é tão impregnado na nossa mente, tá? E aqui eu não estou falando de maneira ruim, mas é só o tempo que nós vivemos. Isso já é tão comum para nós, que nós supomos que isso foi tão comum ao longo de toda a história, ou de que esses conceitos que nós temos hoje, de ciência e religião, são os mesmos conceitos que as pessoas tinham de ciência e religião na Idade Medieval, no período antigo, na Grécia Antiga. E eles não são, tá, gente? Nossos conceitos de ciência e religião que nós temos hoje, e as atividades, principalmente científicas que nós temos hoje, são bem diferentes do que era entendido como ciência e religião antigamente, tá? Em períodos diferentes. Esse é o grande argumento que o Peter Harrison vai colocar. Aqui é a proposta dele. Ao ressaltar que ciência e religião são conceitos de cunhagem relativamente recente, pretendo fazer mais do que uma afirmação histórica acerca da aplicação anacrônica, isso aqui é muito importante, de conceitos atuais a eras passadas. Ele está falando justamente desse anacronismo aqui, de pegar um conceito atual que não existia ou que era diferente no passado e aplicar esse conceito que eu tenho hoje ao passado e ler a história de forma anacrônica, né? Com o entendimento que eu tenho hoje disso. Tá? A gente, às vezes, faz muito isso com a leitura bíblica. A gente tem conceitos hoje na nossa cabeça e que a gente importa para dentro da Bíblia como se os autores bíblicos e os leitores bíblicos tivessem esses mesmos conceitos. E eles não tinham, logicamente. Ou o conceito era diferente, podia ter a mesma nomenclatura, chamar a mesma coisa, mas eles pensavam diferente sobre aquilo. Então, na história da religião e da ciência, Peter Harrison está dizendo que esses mitos e essas pessoas que acreditam nele estão fazendo a mesma coisa. Mas vamos continuar aqui com a frase dele, né? O que tenho em mente não é apenas expor a história de como essas categorias de ciência e religião emergiram na consciência ocidental, mas também mostrar como o modo da sua emergência é capaz de fornecer percepções cruciais sobre suas relações presentes. Então, o que ele vai fazer no livro, ao longo aqui dos capítulos, é contar, né, a história de como esses conceitos de ciência e religião foram evoluindo ao longo do tempo e como um foi influenciando o outro, como eles foram se transformando, né? Quais são os fatores históricos que foram transformando esses conceitos. E isso vai nos ajudar a perceber tanto que a ideia do conflito histórico geral, né, e rivalidade não é verdadeira, quanto vai nos ajudar a entender como foi que nós chegamos até nossos conceitos de hoje. Ok, gente? E aí é interessante dizer que, por exemplo, você vai perceber isso aqui um pouco na minha apresentação, e se você ler o livro, você também vai perceber isso, que ele não está fazendo julgamentos de valor de cada época. Ele não está aqui tipo, naquele tipo de pensamento saudosista. Ah, bom era na Idade Medieval, ou bom era o entendimento da ciência na Grécia Antiga. Não é esse tipo de coisa que ele está fazendo. Né? Eu acho que cada época teve seus pontos fortes e seus pontos fracos. Né? A gente está só contando a história de como nós chegamos aqui. E claro, infelizmente, a gente esqueceu de valores importantes que tinham no passado. Né? E, por outro lado, talvez no passado eles não tinham alguns valores importantes ou práticas importantes que nós temos hoje. Então, não leia esse livro como se você estivesse pensando que o Peter Harrison deseja que a gente volte à ciência do passado. Não é isso, tá, gente? Ele é só contando a história aqui de como foi que esse processo aconteceu. Tá? Eu vou passar com vocês aqui nesses 3 períodos, que são basicamente aí os 3 grandes períodos que o Peter Harrison vai falar também. O período antigo, né, que seria a Grécia Antiga, que ele vai tratar. O período medieval,
E esse período aí que eu vou colocar aqui é o da Revolução Científica, né? Reforma Protestante, Revolução Científica e a Modernidade. Tá? Poderia falar de pós-modernidade também, né? Seria o nosso tempo, a modernidade tardia, como ele chama. Mas vamos ficar nesses 3 aqui, porque já vai ser suficiente. Então, o que eu quero que você preste atenção é o seguinte. Eu vou me focar aqui mais na ciência, tá, gente? Porque se eu for falar dos 2 conceitos, a gente vai passar muito tempo aqui nessa conversa. Então, eu quero que você foque no o que era ciência no período antigo, o que era ciência no período medieval, o que passou a ser ciência nesse momento aí da Revolução Científica e o que é agora na modernidade e para nós, tá? Até esse termo Revolução Científica, às vezes ele é contestado, tem livros interessantes sobre isso, mas vamos deixar esse termo aí, ele não é de todo ruim, né? Pelo menos no meu entendimento. Então, a gente vai passar aqui, eu vou falar um pouco da religião, mas eu vou focar mais na ciência, nesses 3 períodos aqui, tá? Então vamos começar de um por um. Esse aqui é uma espécie de esqueleto do livro, é onde você vai ver os argumentos dele passo a passo, período a período, tá? Eu vou tentar ser o mais didático possível, tá, gente? Como eu falei, é um livro bem complexo, é um livro que qualquer pessoa que, não vou dizer qualquer pessoa porque tem que ter pelo menos um mínimo conhecimento assim de religião e de ciência, mas eu acredito que todo mundo aqui que vai ler esse livro vai entender o que ele está falando, por mais que você talvez não entenda algumas partes. Então ele é um livro que ele tanto dialoga com quem está iniciando, quanto dialoga com quem já tem um entendimento maior sobre principalmente filosofia da ciência e da religião, tá, gente? Então, às vezes ele é complexo, mas ele sempre traz uns resumos, ele sempre fala também de uma maneira que a pessoa consiga entender o grosso dos argumentos dele. Então, é um livro, nesse sentido, tranquilo. Tá? Todos os níveis aí eu acho que vão gostar desse livro do Peter Harrison. Então, vamos lá. Vamos primeiro para essa ideia aqui, que vai servir de introdução. A história da ciência, segundo um entendimento muito comum, tem 3 estágios distintos. Isso aqui é o que a gente aprende, gente, na escola principalmente. É dito que a ciência teve sua origem na antiguidade grega, sofreu um revés com o advento do cristianismo, entrando em declínio significativo na Idade Média, ou como muita gente diz, né, na Idade das Trevas, que é um conceito aí totalmente errado sobre a Idade Média. E então ela emergiu em triunfo com a Revolução Científica do século XVII, quando, enfim, rompeu com a religião e caminhou rumo ao seu caminho de progresso até o presente. Tá, gente? Então, esse tipo de história aí é que é bem problemático de se contar. Principalmente aí, eu vou mostrar daqui a pouco, essa ideia da declínio significativo na Idade Média, né? E desse rompimento total com a religião na Revolução Científica do século XVII, certo? Então, essa historinha aí talvez seja a que você tem na cabeça. É o que a gente aprende na escola, tá, gente? Eu acho que todo mundo ouviu isso aí na escola, né? E que vem lá de Draper e White, tá bom? Então ele vai combater esta origem mítica da ciência, essa historinha aí que ele resumiu. Então vamos lá para o período antigo, gente. Vamos começar aqui. Todas essas citações são do Harrison, tá? Então vamos lá. O que é ciência no período antigo? Os gregos antigos não tinham nem atividades, nem ocupações diretamente equivalentes aos nossos termos ciência e cientistas. Aqueles que se ocupavam com os fenômenos da natureza eram então conhecidos como filósofos naturais. E suas atividades ficavam sobre a rúbrica de filosofia, que já começa com um ponto bem importante, tá, gente? Que serve também para a época medieval. O que a gente conhece como ciência e cientista hoje não existia no período antigo, tá? Não existia na Grécia Antiga. Geralmente a gente vai colocar, né, o começo da ciência lá, né? Com os filósofos naturais, com aquele pessoal que começou a olhar para o que é a essência do mundo, né? Tales de Mileto, aquele pessoal que começou a olhar para as formas geométricas para entender o mundo, e também muito da influência de Aristóteles, Platão. Esses filósofos naturais, eles estão muito longe de ser os cientistas que nós conhecemos hoje, tá? Não existia método científico,
não existia essa ciência, o sentido de progresso científico que nós temos hoje era algo realmente muito distinto, né? E para a gente entender um pouco, a gente precisa entender principalmente o pensamento aristotélico. Eu vou daqui a pouco falar sobre isso, porque ele vai influenciar muito também a Idade Média, tá? Mas é essa ideia de que por meio da observação natural da natureza, né, e do raciocínio, né, nós podemos deduzir muita coisa, nós podemos tirar significado da natureza, tá, e aprender muita coisa apenas pela observação dos fenômenos, pelo pensamento lógico e pelo raciocínio em cima desses fenômenos. Tá? Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então, o filósofo natural era esse observador da natureza. E a filosofia, gente, ela tinha um sentido, ela também não é como a filosofia que nós conhecemos hoje, né? Pelo menos no imaginário popular, né? A gente estudou filosofia no colégio, filosofia é o quê? Aquela parte ali da disciplina que a gente vai pensar na vida, e tem os livros dos filósofos que falam sobre algumas filosofias, ideologias. Filosofia não era só isso, ou não era isso, tá? Ela tinha a ver com modo de vida. Ela tinha a ver com entender o mundo, né, para que eu viva melhor, para um desenvolvimento pessoal de viver bem, de viver da melhor forma possível. Eu estava fazendo um resumo aqui, bem resumido mesmo, do que era a ideia de filosofia, né? Tá? Então, ela tinha a ver com esse hábito interior de encontrar a melhor forma de viver. Né? Então, o Peter Harrison vai dizer mais uma coisa. Considere que a crítica cristã da filosofia pagã é geralmente interpretada como indício do seu viés contra a ciência. Né? Você vai ver alguns pais da igreja que criticam a filosofia. Tertuliano, por exemplo, acho que é o mais conhecido deles, tem aquela frase famosa, né? O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Né? O que a filosofia tem a ver com o cristianismo, com a religião? Né? E alguns deles estavam até de verdade criticando a filosofia de modo geral, mas na maioria dos casos o que vai acontecer é o que o Peter Harrison está dizendo aí. Ó. Na realidade, entretanto, boa parte dessa crítica se voltava contra a astrologia, a adivinhação, o culto de heróis deificados, né? Tem muito isso na mitologia grega, e a crença na divindade dos corpos celestes. Ou seja, contra a superstição que vinha dessa filosofia, dessa cosmovisão e desse mundo grego. Né? Falar disso como um conflito entre ciência e religião não é meramente empregar categorias modernas inaplicáveis, mas também envolve um equívoco fundamental quanto ao modo complicado em que o cosmos era entendido na antiguidade ocidental. Tá, gente? Então, quando a gente vê que havia alguns teólogos que criticavam a filosofia, né? Primeiro, não era os filósofos naturais, né? Não eram os cientistas de hoje, não é a ciência de hoje, e eles nem estavam criticando, na sua maioria, a filosofia natural, a observação da natureza. Porque muitos teólogos também faziam isso, tá, gente? Eles estão criticando a superstição, a idolatria, esse culto a heróis deificados, né? Tipo Hércules e outros, ou as divindades dos corpos celestes, né? Achar que a Júpiter, né? Júpiter não, que foi o nome depois, mas o Sol, a Lua, enfim, essas coisas que a gente tem até hoje, né? Então, é esse tipo de crítica que a filosofia está recebendo do cristianismo na sua maioria. Tá? Então, não há ali esse conflito, essa guerra de que o cristianismo está demonizando a filosofia natural. Tá? Não há. Tá, gente? Esse é um assunto bem interessante, né? Principalmente quando a gente vai estudar a patrística. Mas vamos caminhar. Vamos para o período medieval. Aqui a gente vai gastar um pouco mais de tempo. E você vai ver que o Peter Harrison sempre vai citar Tomás de Aquino. É o Tomás aí que ele está falando, é o Aquino, tá? Por quê? Porque ele é o grande influenciador na área da religião, da filosofia, nesse tempo, e também, inclusive, da prática científica. Por quê? Porque ele pegou
os ensinos de Aristóteles. E na época medieval, o pensamento aristotélico era o que guiava aí o conhecimento humano, né, a investigação humana e, inclusive, a religião, tá, gente? A filosofia da religião. Então, vamos começar aqui com essa citação do Peter Harrison. Tomás observa que ciência é hábito da mente ou virtude intelectual. O paralelo com religião, então, está no fato de que nós estamos acostumados a pensar tanto em religião quanto em ciência como sistemas de crenças e práticas, em vez de concebê-las essencialmente como qualidades pessoais. Para Tomás, contudo, tanto religião quanto ciência, né, que era na época, eram, em primeiro lugar, atributos pessoais. Então, hoje em dia, se você perguntar para pessoas, principalmente de fora da igreja, às vezes essa noção está muito presente também na igreja, mas principalmente em pessoas de fora da igreja, vá na universidade e pergunte, ela vai ter essa definição de religião aí. Um sistema de crença e de práticas. Você tem ali uma confissão, os mandamentos, e quem se enquadrar naquilo ali está presente naquela religião. Tá? Então, hoje em dia, a religião é basicamente isso. E, inclusive, se parece muito com ciência. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas, para Tomás de Aquino, no tempo medieval, tanto a religião quanto a ciência, né, eles eram hábitos da mente, eles eram virtudes. Né? Isso é um pensamento aristotélico, como a gente vai ver. Então, deixa eu passar aqui para a próxima, que você vai entender melhor. Tá? Então, vamos pegar aqui o pensamento de Aristóteles. O que Aristóteles vai ensinar é o seguinte, que um resumo do resumo, que foi o próprio Peter Harrison que fez. Todas as coisas naturais são motivadas por tendências intrínsecas a determinados objetivos. Então, Aristóteles entende que o mundo e aquilo que está no mundo, os objetos, as coisas naturais, os seres humanos, né, a natureza, elas têm uma tendência a um determinado objetivo, né? Todas elas têm um telos, que a gente chama, né, na teologia e na filosofia. Elas estão caminhando para um objetivo, elas têm um propósito, elas têm um final para elas, né? E aí é que ele vai usar o conceito de potências, né? Que a potência é o que move o objeto, né, para o seu objetivo. Bom? Então, nós temos em nós, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? O ser humano, ele, no nosso entendimento, ele nasceu para adorar a Deus. Esse é o fim do ser humano. Aristóteles vai dizer que não é isso que ele vai dizer, tá, gente? Ele vai dizer daqui a pouco outra coisa, mas estou pegando aqui o exemplo do nosso entendimento cristão. Então, nós teríamos potências dentro de nós que nos move para isso, que está como se fosse algo dentro de nós que nos chama a atenção para isso, que nos dirige para isso. E a virtude seria o hábito que aperfeiçoa a potência. Okay? Seria eu ter um hábito na minha vida que ele vai aperfeiçoar essa força que me impulsiona para viver o meu determinado objetivo. Então, eu posso adquirir algumas virtudes, né, para minha vida, e essas virtudes vão aperfeiçoar, então, a minha potência para que eu viva melhor o meu objetivo determinado. O Aristóteles vai aplicar isso para tudo no mundo natural, tá, gente? Claro que é mais fácil de entender com o ser humano, mas isso daí vai influenciar a astronomia, vai influenciar a filosofia natural, vai influenciar muita coisa, tá? Vamos dar o exemplo aqui, ó. O que o Aristóteles diz que é o fim do homem, né, pelo menos um dos, é assim, todos os homens têm por natureza desejo de conhecer. Nós temos esse objetivo de conhecer as coisas. E aí ele vai explicar. Então, qual é a nossa potência intelectual? Ela é direcionada para alcançar o conhecimento. Nós somos, por natureza, então, para Aristóteles, nós temos essa potência da curiosidade, da busca pelo conhecimento, de saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, como são feitas as coisas, por que estamos aqui, como isso acontece. Nós temos essa curiosidade natural. E nós podemos adquirir, então, virtudes
para que essas potências, né, essa curiosidade, essa busca de conhecimento sejam aperfeiçoadas. E para Aristóteles, a ciência seria, ou a filosofia natural, né? Eu estou intercambiando aqui esses termos, seria um desses hábitos que vão nos ajudar a chegar ao nosso objetivo do conhecimento, tá? Então a ciência que é vista, entenda muito bem isso, da Grécia Antiga e do período medieval, como essa virtude interior que as pessoas podem ter, né, para que ajudem a sua curiosidade, a sua busca de conhecimento, para que elas alcancem o conhecimento, que é o seu objetivo principal, tá? Então, é esse pensamento aqui aristotélico que vai influenciar a teologia de Tomás de Aquino, a filosofia de Tomás de Aquino e o período medieval, tá, gente? Então você vai ver que a religião também era considerada uma virtude, certo? Então, assim como a ciência era uma virtude intelectual que ajudava nas potências intelectuais, a religião era uma virtude moral que ajudava nas suas potências morais. Então, elas conviviam internamente dentro da mesma pessoa e as pessoas eram encorajadas a terem essas duas virtudes, a virtude da ciência e a virtude da religião. Gente, não eram antagônicas, elas não eram territórios diferentes que estão em conflito, elas eram virtudes, okay, que as pessoas buscavam, que estavam nesse sentido interno às pessoas. Não era simplesmente um conjunto de crenças ou um conjunto de descobertas científicas, um conjunto de mandamentos ou um método científico. Não, virtudes, tá bom? Sempre fique com isso na cabeça. E aí, olha o conceito que Tomás de Aquino tem sobre o progresso na ciência. Para Tomás, progredir na ciência, então, não se tratava de acrescentar a um conjunto de conhecimento sistemático acerca do mundo. Esse é a nossa concepção hoje. O que é o progresso científico? São as descobertas científicas, os trabalhos científicos que estão sempre agregando conhecimento, sempre evoluindo, né, nas teses científicas, aperfeiçoando, adquirindo novos conhecimentos, novas descobertas. Nós acrescentamos a esse conjunto de conhecimentos sistemáticos no mundo. Mas, para Tomás, né, o progresso científico era tornar-se mais competente em tirar conclusões científicas a partir de premissas gerais. Tá? Então, o progresso é um progresso pessoal, interno, de você desenvolver a sua virtude da ciência, que é essa competência, né, de tirar as conclusões a partir de premissas gerais. Assim entendida, olha só, ciência era um hábito mental, gradualmente adquirido pela repetição e demonstrações lógicas. Deixa eu dar um exemplo disso com a astronomia. Quando os filósofos naturais medievais, né, ou do período antigo ou medievais, olhavam para o céu e viam os corpos celestes, eles pensavam exatamente assim como Aristóteles. Tá? Esses corpos, eles possuem um determinado objetivo, eles têm as suas potências, né, e nós podemos retirar significado deles. Eles significam alguma coisa. E nós podemos, ao olhar para eles, ao observar os seus movimentos, as suas formas, nós podemos, através do raciocínio, né, pensar, então, no seu fim, nas suas potências e na sua essência. Tá? Então, isso aqui, de novo, gente, é um resumo, assim, bem resumido. É por isso que a gente vai ter, né, antes de Copérnico, antes de Galileu, aquele sistema ptolomaico, né, do sistema solar. Né, porque havia um entendimento que as esferas eram um símbolo meio que de perfeição, né? Então você tinha a pessoa olhava, né, para os céus, via, sabia-se que a Terra era redonda. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um pouco de Terra plana, mas sabia que a Terra era redonda. Os outros corpos celestes então deveriam ser redondos também. E você vê que o sistema solar de Ptolomeu, ele tem cada planeta, né, tem as suas órbitas circulares perfeitas, né, com a Terra no centro. Então, é muito dessa observação de que as coisas têm uma essência, têm um movimento, que a gente pode interpretar essas coisas, entende? Por meio do raciocínio lógico. É como se a gente estivesse fazendo uma alegoria do mundo. Esse conceito de alegoria é importante para a gente daqui a pouco.
Né? Então, esses são os filósofos naturais. Certo? E aí, gente, no período medieval, nós temos vários mitos. E esse livro que foi recém-lançado pela Thomas Nelson e pela ABC2 é muito interessante para isso, tá? Então, deixa eu citar só alguns mitos aí desse... Ficou um errinho aqui, né? Mas depois eu vou tirar. Citar alguns mitos desse período medieval, já entrando aí também na época da Revolução Científica. Primeiro, a igreja cristã medieval impediu o avanço da ciência. Isso aí é uma grande mentira mesmo. Pelo contrário, a gente vai ver, se você ler esse livro, que a igreja medieval suportou muito dos trabalhos científicos. Lembra, ciência naquela época, lá, gente. A igreja medieval apoiou muitos trabalhos astronômicos, por mais que diga que ela era inimiga. Tá? Então a gente vai ver nesse capítulo aí do livro, né, que isso aí é uma mentira muito grande. Alguns desses mitos, gente, são mentiras mesmo assim grandiosas como essa, como a segunda também, tá? Que os cristãos medievais ensinavam que a Terra era plana. Isso também é outra grande mentira mesmo. E essas mentiras aqui são, de novo, daqueles dois caras, Draper e White, tá? Se não me engano, é o Draper que vai focar muito nessa questão. Os medievais ensinavam que a Terra era plana, tá, gente? Isso aí também é uma grande mentira. Alguns outros desses mitos são deturpações, ou pelo menos manipulações da história. Mas vamos passar por eles. A igreja medieval proibia a dissecação humana, isso também não é verdade. Tá? Houve um caso em que a igreja se opôs à dissecação, mas não foi por causa de ciência nem nada disso. Tá? É um caso que ele conta no livro. Enfim, não havia também essa proibição. Né? Que as ideias de Copérnico removeram os seres humanos do centro do cosmos. Isso aqui é tão interessante, gente, porque eu sempre achei que isso fosse verdade. Né? Porque como ele tira a Terra do centro do sistema solar, né? E não seria nem o sistema solar, seria o sistema terrar, né? Sei lá. Mas como ele disse, não, o sistema é solar, é o Sol que está no centro, eu sempre tive essa ideia de que isso serviria para tirar os seres humanos do centro, né? Mas não é verdade também. O entendimento naquela época era diferente. Esse foi um dos capítulos acho o capítulo mais interessante que eu li desse livro. Recomendo demais. Né? Giordano Bruno foi o primeiro mártir da ciência moderna. Essa é uma daquelas histórias que existiu, mas que é muito manipulada, muito adulterada. Tá? Giordano Bruno não foi um mártir no sentido de que a igreja queria simplesmente matar o cientista que estava indo contra ela. Envolveu outros fatos aí, logicamente de erros históricos também, que a igreja cometeu, né? Mas ele foi para a Inquisição, sim, mas não é um caso de um mártir da ciência moderna, como dizem. Tá? Isso é muito interessante também no livro. E talvez o mais conhecido mito seja esse de Galileu, né? Que Galileu foi preso e torturado por defender as ideias de Copérnico. Tá? Isso também é uma coisa que a parte da história é verdadeira, mas tem muita manipulação, adulteração também por parte lá, de novo, do Draper e do White. Tá? O Galileu, ele foi, por um breve tempo, ficou numa espécie de prisão domiciliar, tá? Ele não foi torturado, não há nenhuma prova disso, ele não foi perseguido e torturado, né? E também não era uma questão que ele estava enfrentando lá apenas de um cientista contra a igreja. O Galileu estava sendo investigado pela igreja por algumas das suas afirmações teológicas e de interpretação da Bíblia, não só por ciência, ou não por ciência. Então ele também não é esse tipo de preso, exilado, torturado, simplesmente porque estava fazendo ciência. Esse é outro mito aí, que talvez seja o grande mito, tá? Então, no período medieval, ele é muito importante para esse mito, dessa história, né, que a gente está aqui combatendo, porque é lá nesse período que muita mentira foi inventada. Né? E eu recomendo esse livro aí, Terra Plana, Galileu na Prisão, e outros mitos sobre ciência e religião, certo? Aquele livro que eu estava falando no começo é esse livro aí. São vários autores, alguns nem cristãos são, né? E eles escrevem aí para derrubar esses mitos. São historiadores dessa área da ciência e religião. E é legal esse livro porque ele tenta ser muito equilibrado. Ele vai combater, inclusive, mitos do tipo que foi somente a religião cristã que
possibilitou o desenvolvimento da ciência. Então ele combate mitos também do outro lado, né? Do lado, por exemplo, nosso, de quando a gente exagera dizendo que é só por causa do cristianismo que a ciência se desenvolveu. Então é um livro que é bem equilibrado, tá, gente? É um livro realmente excelente. Talvez você não vai concordar com tudo, né? Principalmente nos capítulos finais, quando ele vai falar de design inteligente e de evolução, mas é um ótimo livro, tá? Vamos lá. Deixa eu falar da Reforma Protestante, porque ela é a reviravolta nessa questão do que é ciência e do que é religião. Não vou poder me aprofundar muito, mas esse também, eu creio que foi um dos pontos mais interessantes do livro do Peter Harrison. Conhecer isso abriu muito a minha mente, tá, gente? Então, a gente não, né? A galera da época pensa naquele sisteminha lá de Aristóteles e Tomás de Aquino, que nós podemos olhar para a natureza, né, os filósofos naturais, nós podemos, então, entender a natureza, entender as suas essências, interpretar as alegorias, e isso vai nos levar a um conhecimento da vida, um conhecimento do próprio Deus, da divindade que criou as coisas. Então, por meio dessa observação, desse raciocínio, dessa ciência como virtude, isso poderia interpretar a natureza, né, e tirar o seu significado, a sua essência. Então essa era a ideia. Mas aí vem a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante combate o sistema de pensamento tomista aristotélico. Gente, é muito importante de dizer isso. A Reforma Protestante, digamos, no campo da filosofia, vai propor, né, um outro caminho. A Reforma Protestante ela tem base em Agostinho. Tá? Principalmente, Agostinho é o grande teórico da Reforma Protestante. E aí, o que Agostinho vai ensinar que é tão importante para a reforma e para essa mudança nos conceitos, principalmente da ciência, que vamos focar na ciência? É o pecado original, tá, gente? Então, Agostinho, mas aí, na época, Lutero, Calvino e os outros reformadores vão dizer o seguinte: nós somos pecadores, nós caímos, nós somos completamente depravados, manchados. O pecado original impede, né, que nós tenhamos esse acesso ao conhecimento do mundo natural por meio apenas dessa virtude da ciência, da observação, do raciocínio lógico em cima das coisas. Né? Então, essa possibilidade de se conhecer a essência das coisas, porque as próprias coisas foram manchadas pelo pecado, e disso nos levar a um certo conhecimento adequado de Deus e de por que Deus fez as coisas, isso é negado na Reforma Protestante. Tá, gente? E aqui, logicamente, e eu acho que a gente precisa concordar com isso, porque nesse ponto os reformadores estão certos. Tá? Então, não é que a gente negue a filosofia natural que tinha antes, nem que a gente negue a ciência, mas que a gente precisa colocar limites nela, como os reformadores protestantes estão colocando. E outro ponto da reforma muito importante e que influenciou demais a ciência é esse aí, da interpretação literal, tá? Então, nós tínhamos aí uma hermenêutica, tanto do livro das escrituras, né, do livro da Bíblia, quanto do livro da natureza, na época medieval, que se usava muito de alegorias, tá? A alegoria, aquilo ali, aquele objeto, tem a sua essência, tem um significado, eu posso analisar aquilo, eu tiro o significado para a minha vida. Né? É o pensamento, de novo, tomista, aristotélico. Tá? E a Reforma Protestante vai quebrar esse conceito também. Logicamente, nas escrituras, quando Lutero, Calvino, principalmente, vai defender que a interpretação bíblica precisa ser literal. Tá, gente? Nós precisamos fazer um processo indutivo na interpretação bíblica. A Bíblia não é um livro de alegoria. Ele pode conter alegoria em alguns momentos, mas nós precisamos interpretar literalmente o que está escrito ali. Né? Quem está acostumado com o termo estudo bíblico indutivo vai compreender muito bem o que eu estou falando. Inclusive, a gente ensina isso lá na igreja, né? Esse método de estudar a Bíblia
indutivamente. Eu sou o professor dessa disciplina na nossa EBD, que é esse método que parece, inclusive, um método científico mesmo, de que você vai atrás das partes menores para, então, juntar as coisas e encontrar ali o argumento maior, o significado maior. Tá? Então, a Reforma Protestante vai defender esse tipo de interpretação que vai influenciar a interpretação da natureza também. Por quê? Porque nós vamos juntar essas duas coisas. Olha, o homem não tem a capacidade por si só, por causa do pecado original, de olhar para a natureza e, por meio apenas das suas capacidades, das suas potências, das suas virtudes, entender a natureza. E a natureza também não é essa natureza alegórica, em que o significado das coisas estão aí nas essências daquilo que existe. Não. Nós tanto não temos capacidade suficiente, como precisamos interpretar a natureza de forma mais literal. Essas duas ideias, então, dão a origem a esse procedimento científico, empírico, de testes, de experimentos. Nós precisamos de métodos para fazer, nós precisamos de instrumentos para fazer isso, nós precisamos de ver quais são as leis que estão regendo a natureza. Né? Então, a Reforma Protestante, e perceba, foi através dessas doutrinas protestantes religiosas que os cientistas da época foram influenciados. Né? Você vai ver isso principalmente em Francis Bacon, que é o cara que vai pegar essas duas ideias, transportar isso para o mundo da ciência. Então, a Reforma Protestante ajuda demais a revolução científica, né, no século XVII. E aí nós entramos no período moderno. Okay? E o Peter Harrison vai fazer essa distinção. Entre o tempo de Tomás e o nosso, religio, né, transformou-se de virtude humana em algo genérico, tipicamente constituído por conjuntos de crenças e práticas. Ciência seguiu um rumo parecido, pois, embora sempre tivesse se referido tanto a uma forma de conhecimento quanto a um hábito da mente, a dimensão interior agora desapareceu quase completamente. Durante o século XVI e XVII, tanto religião quanto ciência literalmente viraram do avesso. Então, eles deixaram, né, a partir da Reforma Protestante, da Revolução Científica e do avanço, né, agora do século XVII, XVIII, a religião e a ciência foram se tornando cada vez mais coisas exteriores, né, conjunto de regras, conjunto de práticas, métodos, do que virtudes interiores. E aqui, gente, que eu vou dizer de novo, cuidado para você não estar fazendo aquele juízo de valor, né? Então, bom era antigamente, né? Antigamente tinha os seus pontos fortes e tinha os pontos fracos, como eu mostrei aqui. Hoje temos os pontos fortes e temos os pontos fracos também. Eu acho que nós, como cristãos, devemos pegar os pontos fortes de todas as épocas, né? E tentar fazer aí uma junção deles, se possível, né? Eu gosto da ciência que nós temos hoje, ela é muito importante, mas eu também gosto desse conceito de que a ciência também é algo interior a nós, é algo que nós desenvolvemos dentro de nós, assim como a religião. Nós crentes cremos muito nisso. Eu creio que a religião tem as suas confissões, os seus conjuntos de credos, né? Tem os seus limites morais, os seus conjuntos de mandamentos, de leis, mas mais do que isso, ela é interna a nós, tá? Logicamente, eu não penso como muito, né? Concordo com algumas coisas, mas não compro o pacote todo de Tomás de Aquino, mas ela tem esse valor interno. Se não tiver, né, o cristianismo não vale de nada. Então, a gente então tá fazendo um valor aqui de que o certo era no tempo medieval e agora está errado. Ou o certo é agora e antes estava tudo errado. Entendam isso, tá? Peter Harris está só falando aqui sobre a história. Essa citação aqui é muito importante, tá, gente? Preste muita atenção, já estou acabando. Certo? Essa aqui é a última citação, depois eu vou só fazer uma conclusão. Vamos lá. Explicando o que nós temos hoje. A ciência moderna, então, emerge de um processo tríplice. O que forma a ciência moderna? O que foi formando o que nós conhecemos hoje como ciência moderna? Primeiro, uma nova identidade, o cientista. Não existia até o período medieval. Mas como nós temos agora um conjunto de regras, métodos para seguir, o cientista é o cara que entende dessas coisas e que vai seguir esses métodos, tá? São os praticantes disso, são os cientistas. E aí vamos fazer a diferença. O que não é cientista
e o que é científico. Segundo, é afirmado que as ciências partiram de um método distintivo que exclui qualquer referência à consideração religiosa e morais. É o que a gente sempre escuta hoje, né? Ciência é aquilo que segue o método científico, tá? E o método científico é totalmente neutro, exclui religião e moral. Terceiro, em decorrência disso tudo, o caráter dessa nova ciência é consolidado ao criar fronteiras nítidas. Em outras palavras, territórios. E postular a existência de exemplos contrastantes. Por exemplo, ciência e pseudociência, ciência e tecnologia, ciência e humanidade, e mais importante aqui, né, ciência e religião. Então, é na modernidade que nós vamos ter essa grande distinção de territórios diferentes e, com a ajuda dos mitos, territórios inimigos. Tá? Nós temos a figura do cientista, que não pode ser qualquer pessoa. Nós temos um método científico que não permite a influência moral e religiosa. E nós temos agora esse caráter de ciência que difere, que é possível diferenciar de pseudociência, ciência, humanidades e principalmente da religião. Tá? Então, essas coisas têm os seus lados ruins, têm os seus lados bons também. Né? Sempre lembre disso. Mas esse último, como o Peter Harris está dizendo, esse último desenvolvimento foi acompanhado pela construção de um passado mítico em que as fronteiras recém-criadas das disciplinas assumem uma atemporalidade não histórica, e relatos sobre o conflito perene entre ciência e religião são elaborados para reforçar as linhas de demarcação contemporâneas. Então, vamos só fazer aqui o rápido resumo. Você viu que era ciência e religião no período antigo, no período medieval. Na Revolução Científica, a Reforma Protestante, há uma mudança. No período moderno, essa mudança vai se acentuando. E aí hoje, no período moderno e pós-moderno que nós vivemos, nós temos bem definidos ciência e religião como coisas externas, como cientista, método científico e a ciência. E aí o que nós fazemos, eu estou falando sociedade em geral, é pegar esses conceitos modernos que nós temos hoje e querer ler a história toda que nós acabamos de ver como se esses dois territórios que nós temos hoje estivessem presentes durante toda a história, antiga e medieval. E ainda se criam mitos, né, para que essa história seja reforçada, seja imposta a nós. Então esse aqui é o grande argumento, a grande linha de argumentação do Peter Harrison no livro. Quais são as minhas conclusões, para a gente acabar aqui? Os territórios da ciência e da religião mudaram bastante com o tempo. Né? Se é que a gente pode chamar que haviam esses territórios separados antes. Eu estou usando aqui para nível didático. Definir esses territórios ao longo da história, a partir das definições e limites de hoje, é um erro metodológico de história, né? Que distorce essa relação territorial. Tá? Então, é o grande ponto do Peter Harrison. Nós não podemos pegar hoje o que se entende por ciência e religião e aplicar a toda a história. Tá? Por último, além do anacronismo na tentativa de construir uma história do conflito entre ciência e religião, né, essa história é contada por meio de mitos que foram usados para reforçar a narrativa do conflito. Então, além da gente querer ler a história com os conceitos errados, a gente ainda cria mitos, inventa histórias ou manipula histórias para fortalecer essa leitura errada da história. Tá? E o Peter Harrison está combatendo tudo isso nesse livro. E aquele livro que eu indiquei, né, o Terra Plana, Galileu na Prisão e outros mitos da ciência e da religião, é um bom complemento a esse livro do Peter Harrison. Certo? E aí, acho que eu acabei por aqui. Espero que você fique aí motivado para ler este livro, tá? E para estudar essa história, né? E essa relação do conflito da ciência com a religião. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode mandar. Não vou saber responder muita coisa, hein, mas pode mandar. Então, primeiramente, obrigado, pastor, pela sua participação novamente. Sempre é um prazer ter o senhor conosco aqui. E eu tenho uma pergunta, né? Logo no início, o senhor citou
4 relações entre a ciência e a religião, que são aquela conflito, independência, diálogo e interação, né? Aí o que cada uma mais precisamente trata, assim, por exemplo, eu fiquei muito em dúvida sobre a diferença entre diálogo e interação. Qual seriam o que Sim. significa cada uma delas, né, e as suas diferenças? Eu diria que diria primeiro que esses 4 modelos aí, eles já foram debatidos, né? Eles já foram analisados, criticados. Eles são bons modelos para começar a discussão. Mas a gente sabe hoje que a questão é mais complexa do que isso, né? E uma das críticas, inclusive, que fazem a esse modelo do William Barbour é o que seria, exatamente o que você perguntou, o que seria diálogo, o que seria integração, tá? E há outros autores que propuseram 6 modelos, que tentaram, como é que se diz, detalhar mais isso para tentar explicar melhor, tá? Então a gente pode procurar isso na internet, tem muito sobre isso aí na internet, né? Eu diria que o diálogo é resumindo aqui muito, né? Essa questão dos 2 campos não serem independentes, mas eles dialogarem entre si, a ciência, né, dialogar com a religião falar com a ciência, as duas se entenderem, as duas entenderem que elas podem caminhar juntas, que eu acho, inclusive, que pelo menos nesses 4 elementos aí do William Barbour, é talvez a melhor, é esse diálogo entre ciência e religião. A integração, eu diria, Douglas, com sinceridade, eu tenho um entendimento, mas eu não consegui ainda realmente entender. Eu preciso ler o livro do William Barbour para entender o que ele quer dizer com integração. Mas eu acredito que além do diálogo, você tentar unir essas 2 áreas, tá? Fazendo uma espécie aí de trabalho misto entre a ciência e a religião, né? Usando a religião na área científica, usando da ciência na área religiosa. Eu acho que isso pode ser bom em algum nível, mas também pode ser problemático, né? Eu vejo muita gente tentando fazer essa integração de uma forma assim muito forçada, né? Querendo ler muita ciência na Bíblia, onde não existe, querendo fazer essa integração assim mesmo de uma... Eu creio que não é isso que o Ian Barbour quer dizer, mas é essa tentativa de juntar as 2 coisas, não só dialogar, mas fazer elas trabalharem juntas, numa espécie de ciência religiosa, né, ou algo do tipo. Essa é a minha interpretação, eu posso estar até errado aqui, eu preciso ler o livro lá do Barbour para saber o que ele realmente quer dizer com isso, e ler também o pessoal que está tentando propor outros modelos e detalhar mais esses modelos que foram criados. Mas seria isso. Eu acho que o mais saudável, por enquanto, é ficar nessa ideia do diálogo, do bom diálogo entre os 2. Muito interessante, pastor. A gente também tem uma pergunta aqui do Antônio, ela é um pouquinho longa, certo? Pode dizer aí. Certo. A pergunta é o seguinte, né? Pastor Pedro, é perceptível no pensamento grego dos principais filósofos a busca do explicar todas as coisas. Poderíamos dizer que a ciência entra em conflito com a religião quando ela tenta explicar aquilo que Deus decidiu não revelar por meio da sua revelação, ou que a ciência entra em conflito com a religião quando tenta explicar de modo diferente o que Deus já revelou. Cara, vou tentar responder aqui pelo que eu entendi da pergunta, certo? Os filósofos, eles tinham esse desejo, né, de tentar, como não só os filósofos, né, todos nós temos até hoje, desejo de tentar explicar a essência do mundo, né? Você vai ver que os filósofos vão dizer é a água, não, é o fogo. Né? Você vai ver que eles vão tentar explicar aquelas perguntas que até hoje nós tentamos responder. De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, né? O ser humano tem essa necessidade e ele está caminhando sempre para essa busca de entender a nossa narrativa. Isso é um senso divino que nós temos, nós fomos criados assim, e nós mesmo não sabendo dessas coisas por causa do pecado, nós buscamos essas coisas, nosso coração busca por essas coisas. Então isso é uma marca da filosofia, isso é uma marca da ciência também, da filosofia natural, antigamente, e da ciência agora. Né? Agora, sobre o conflito,
eu diria que a minha resposta seria um sim e um não. Né? Primeiro, um não. Né? Eu não acho que o fato da ciência querer explicar as coisas o máximo que ela puder explicar, mesmo coisas que não foram reveladas por Deus, não é, não é caso, motivo para que a gente entre em conflito, para que a religião, para que os religiosos entrem em conflito, tá? Com a ciência. Esse é o papel da ciência mesmo, tá? Tem muita coisa que a Bíblia não revelou. Aliás, em matéria de natureza, a Bíblia não revelou praticamente nada em relação ao que a gente conhece hoje, que a ciência já descobriu, que a gente sabe que é verdade. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia não é um livro que fala, e o assunto principal da Bíblia não é a natureza. A gente tem algumas coisas sobre a natureza, mas é muito mínimo em relação ao que é realmente a natureza e o significado dela. Né? Então, eu diria que essa busca por coisas que Deus não revelou não é errada e não é nenhum motivo para que a gente crie conflito. Agora, eu diria que sim, porque as pessoas podem, de maneira enganosa, achar que é motivo para conflito e criar o conflito por causa disso. Né? Então, por exemplo, o mito de Galileu, basicamente, simplificando muito, é o seguinte: a igreja acreditava que a Terra era o centro do universo, mas Galileu veio mostrar, concordar com Copérnico e fazer seus cálculos e observações, e mostrou que não, que a Terra não é o centro é o Sol. Né? E aí cria-se o mito. Tá vendo? Os cristãos acreditavam pela Bíblia que que a Terra era o centro, e agora Galileu está dizendo que não, que é o Sol, por isso que eles torturaram, bateram, prenderam Galileu, quando na verdade isso é um mito, certo, gente? A igreja, por mais que ela tivesse essa interpretação, a Bíblia nunca disse que o centro era a Terra. A Bíblia nunca disse nem que o Sol era o centro. Não tem explicações astronômicas na Bíblia. Então, pessoas enganadas podem criar esse conflito, mas, de novo, né? Isso não é um motivo para o conflito. Então, é por isso que eu digo, no normal seria um não, mas como as pessoas às vezes se enganam, sim, pode ser que conflitos tenham surgido desse mal entendimento entre ciência e religião. Tá? Essa pergunta aqui é muito interessante, né? Por exemplo, a continuação aqui do Antônio, né? Quando a ciência tenta explicar algo diferente do que Deus já revelou. De novo, isso é um tipo de erro que a gente precisa aqui saber o que é ciência, saber o que é religião, né? Deus pode explicar uma coisa com o propósito que ele quis colocar naquela coisa, né? E a ciência pode explicar com o seu propósito de explicar. As duas podem estar certas sobre a mesma coisa, mesmo falando de modos diferentes. Né? Quando Deus diz que o Sol parou, né? Ele não está dizendo que era o Sol que estava se movendo em torno da Terra. Ele está dizendo que, na perspectiva de quem olha para o Sol está parado, por isso o tempo está parado. Aí a ciência vem e diz, não, o Sol não pode parar porque o Sol não é o Sol que está se mexendo, era a Terra que devia parar. Entende? Então, os dois estão certos nesse caso, são só pontos de vista diferentes. Um é científico, o outro é um ponto de vista teológico de quem está olhando, de quem está querendo ilustrar alguma coisa. Então, seria isso. Essa é uma boa conversa para a gente ter, durante muito tempo. Eu queria perguntar aos irmãos se tem mais alguma pergunta. Enquanto isso, eu vou deixar indicado, né, para vocês, quem tiver paciência, né, um documentário que foi feito pelo pessoal da Igreja Católica, é baseado num livro, né, que é justamente denominado esse, né, A Igreja Católica, Construtora da Civilização, que vai mostrar que, de fato, essa relação de conflito entre ciência e religião, na verdade, sempre foi um mito, entendeu? Que, pelo contrário, muito do porquê da ciência moderna existir vem de aspirações religiosas de conhecer mais a criação de Deus. Muitos dos cientistas no início até faziam orações no meio das divagações científicas. Então, esse documentário é um pouco longo, somente 5 horas e 44 minutos, né? Então, quem tiver paciência pode dar uma olhada, eu vou aqui deixar indicado. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, pessoal, é só dizer. Eu estou vendo aqui a pergunta do Daniel, uma pergunta interessante.
Ele está perguntando aqui, o crescimento ainda do conflito entre ciência e religião, talvez seria a falta de cosmovisão cristã na igreja? Se sim, como poderíamos, de forma saudável, influenciar uma boa relação entre ciência e religião em nossa igreja? Boa pergunta aí, Daniel, né? Com certeza é uma falta de cosmovisão, tá? Infelizmente, a gente não aprende cosmovisão na maioria das igrejas, ou até mesmo na escola bíblica e seminário. Hoje em dia que está mais forte, graças a Deus. Graças a Deus, né? Esse movimento da cosmovisão está mais forte, né? Então, a gente não é ensinado a pensar de maneira cristã sobre todas as esferas da vida, né? Inclusive sobre a religião. Então, eu diria que conhecer Abraham Kuyper é essencial. As suas ideias sobre cosmovisão. Há um livro muito bom dele, Sabedoria e Prodígios, que ele fala sobre ciência e arte. E os capítulos sobre ciência são muito bons, né? Nesse ponto. E aí eu diria o seguinte: a grande maioria dos cristãos, como da população também, não só de cristãos, tá? Da população, não sabe realmente o que é ciência, ou o que a ciência faz, ou quais são os propósitos, os limites da ciência. Não sabem. Até quem vive dizendo aí que a ciência vai nos salvar e tal, né? Tá muito em voga hoje isso, né? Não sabe muito bem quais são os limites da ciência, o que é a ciência, como a ciência funciona. Então os cristãos precisam aprender sobre isso também. Às vezes a gente só compra o discurso, que a ciência é anti-Deus, que a ciência quer negar a Deus e tal, né? A gente compra o discurso exatamente do que do que os ateus estão falando, né? Que são os ateus que estão tentando separar ciência e religião. Você pegar Richard Dawkins, por exemplo, Sam Harris, Peter Atkins, eles estão direto batendo nessa tecla. Então, às vezes, a gente, cristão, compra o próprio discurso desses ateus ferrenhos, né? Então, a gente precisa ler sobre a história da ciência e da religião, saber o que é ciência, né? Conhecer bons cientistas cristãos. A gente precisa conhecer também sobre isso. Por isso que eu comecei a estudar. Essa foi a dificuldade que eu tive, né? Olhar para mim e dizer, eu não entendo sobre ciência. E isso é algo importante para minha vida como pastor. Vou estudar lá para entender melhor. Pois é, eu acho muito interessante. E também para a gente também estudar mais da ciência e não cair no erro do liberalismo, né? Que muitas pessoas às vezes querem racionalizar demais a leitura da palavra de Deus. Por exemplo, esse milagre aqui não poderia acontecer, deve ter alguma explicação científica por trás. Então, assim, a gente entender esse limite, né, entre a ciência e a nossa fé é crucial, para a gente também não estar querendo colocar a ciência como a base da autoridade pela qual a gente interpreta a Bíblia, né? Que é muito perigoso, a gente vai estar acabando ofendendo o nosso Senhor. Verdade. Então, gostaria de agradecer, pastor, demais pela sua participação. Sempre é um prazer tê-lo conosco, é realmente muito edificante. Agradecer ao pessoal também que comentou, participou, tem feito muitas perguntas também, bem legais, contribuído, né? Então, gostaria de finalizar orando esse momento e agradecendo a Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, por essa oportunidade que nós temos de conhecer mais da tua criação, de saber, ó Deus, sobre a relação entre a ciência e a nossa fé, ó Pai. Nós nunca venhamos a desonrar o Senhor em nenhum dos campos, ó Pai, seja científico, seja na nossa devoção, que nós possamos sempre, ó Pai, estar alinhados àquilo que te agrada. Nós possamos cada dia mais nos preparar para defendermos a tua verdade, ó Pai, e sermos fiéis ao Senhor. Então, obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Pedro. Abençoa ele, seu ministério, sua família. Abençoa também a BC2, todos os irmãos que estiveram aqui conosco participando. É assim que nós pedimos, ó Pai, que o teu reino venha crescer e expandir cada dia mais. No teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado pelo convite, Douglas. Sempre é uma honra e um prazer muito grande conversar sobre esses temas. Às Muito vezes legal. a gente que estuda sobre ciência fica meio perdido, né? Meio sozinho. Encontrar um grupo da BC2 para fazer parte é muito bom, muito prazeroso. Valeu, pastor. Então, Espero que em breve a gente possa se reunir juntos, né? Presencialmente. se Deus quiser, se Deus quiser. Daqui a um tempo. Em breve. Então, irmãos, tá aí para vocês os documentários, né? Link
livro aí para vocês também adquirirem. Nos sigam, né? O nosso Instagram, ABC2 Fortaleza. Sigam também o canal do Pastor Review. E é isso, galera. Valeu. Deus abençoe vocês.